Olá, pessoal! Hoje iremos bater um papinho sobre o livro de março, O Pântano das Borboletas, de Frederico Achard, e trazer aqui nossas considerações e nossas surpresas com esse livro que arrebatou, né? As nossas emoções, na verdade. A minha primeira impressão foi uma leitura, na verdade, um livro muito bem escrito e a leitura fluida, né? Ela vai fluindo, fluindo, e quando você chega nos últimos capítulos, você não consegue largar o livro. Uma amizade entre três crianças, né? Três pré-adolescentes que é muito na linha de... Acho que me deu muito aquela vibe de anos 80, né? Tipo, aquelas séries e filmes que ficam nessa época. Exatamente. E eu acho que é a ideia dele, né? Eu acho que ele fez como uma armadilha, né? Ele cria bem aquele estereótipozinho daquele grupo dos anos 80 pra depois dar um tapa na nossa cara. O enredo também é muito envolvente, que traz ali a morte, né? A procura, ele traz o luto também de Sam, que é uma parte que eu acho assim muito interessante, aquela busca não somente de saber se a mãe está viva ou não, mas de entender o que de fato aconteceu. E é um tema que é muito interessante também da gente estar comentando esse pós-morte, principalmente para uma criança. E também ele traz ali a questão dos lares adotivos, de como essas crianças são tratadas, a violência que ocorre nesses ambientes e como isso pode afetar a personalidade, né? Isso ainda teve sorte que ainda foi para um lar adotivo que era relativamente amoroso, né? Tinha algo de tinha um cuidado afeto. ainda. Exatamente. Tanto que ele fala do outro colega que, né, tinha outros coleguinhas que iam pra lares piores. Sim. E como isso afetava também, né, os coleguinhas. O próprio Orson, né, que foi pra um lar né, que ele foi, na verdade não foi nem pro lar, ele foi pra uma casa de detenção. Sim. E aí ele, enfim, virou uma criança extremamente violenta, extremamente problemática. Com traços agressivos, né? Eles trazem também um elemento extraterrestre mostrando como os elementos sobrenaturais, eles são utilizados para cobrir de fato os fatos reais da vida de alguém, né? Como o pai de Miranda, ele usa como é o nome dele? O cientista lá, não vou lembrar o nome dele. E ele, não sei se vocês lembram, que ele paga, inclusive, pessoas para irem contar histórias sobrenaturais na palestra dele, com aquela preocupação de maquiar o que de fato aconteceu com a mãe de Sam. E eu acho que é interessante também como o Sam acaba se apegando a esse fio de esperança, né? Sim. Quer dizer, ele fica, durante muito tempo, ele fica com raiva dessa história. Até ele perceber que talvez essa história pudesse não ser tão descabelada. E aí ele se agarra a esse fio de esperança de que talvez, de alguma maneira, a mãe dele esteja viva, né? Eu acho que termina que o contexto, em geral, todo mundo fica muito cheio de dedo, né? Tentando proteger. Pra qualquer coisinha que aparece dessa história, o pessoal segura muito, não deixa ver o jornal, não deixa ver... Então, ele também fica... Eu acho que é aquela coisa assim, o medo de você entrar em contato com aquilo, porque o medo de ter esperança, o medo de sentir muita coisa, não sei, eu acho, a sensação é essa, né, que ele não quer mergulhar na coisa ali, porque dá medo, né, de procurar saber mais. E também aquela coisa da pré-adolescência, né, ele é muito novinho, né, só tem 12 anos, então assim... ele é cercado ali né, uma ebulição de sentimentos. Né? Ele tem os sentimentos pela vizinha, ele tem um sentimento do luto ali da mãe, ele não tem pai, não tem mãe, e o apoio dele é Billy. A gente poderia também estar trazendo aqui a força da amizade, né? Exatamente. O quanto eu acho Billy, que é um ponto do livro também, né? o quanto Billy, ele é um grande amigo, ele é um menino assim, né, surpreendente. Agora, convenhamos, assim, eu não sei se isso foi intencional, tiveram alguns momentos que eu fiquei me perguntando no livro, porque não é possível que esse menino tenha 11 anos, gente. Ele tá falando lá dos processos de... Como foi? Alguma coisa sim, mas aí depois a gente descobre que do na verdade testamento, do não sei o quê. É porque ele é adulto escrevendo as memórias da infância. Não, mas Billy falando. Billy, quando eles estão investigando, não sei o quê. Mas porque... Muito de conhecimentos. São os conhecimentos, tipo, criança de 11 anos, gente. Eu entendi que Billy seria meio que um garoto superdotado, assim. Mas as habilidades dele são com a coisa do computador, né? São habilidades mais mecânicas. Ele tem habilidades conhecimentos tudo, ali, né? que são... Eu nem tinha me tocado assim? nisso, mas é verdade. E ainda mais nos anos 80, né? Que a gente não tinha tanta informação, a tanta coisa, né? Na verdade, é o olhar de Sam, né? E, assim, a gente tem um narrador ali, ele que tá contando, então
talvez, como ele tenha tanto carinho pelo amigo, ele acaba ampliando ali as habilidades. Ou uma licença poética também pro livro poder acontecer, né? Sim, também. São crianças que conseguem acessar muitas coisas ali, inclusive que nenhum adulto nunca consegue acessar. Mas é meio filme da década de 80. Sessão da tarde. Salvando o mundo, né? Crianças de 12 anos salvando o mundo. Que vem agora com Stranger Things também, que é meio que isso. É bem inspirado nisso, né? Também. Sim. Mas e o que eu gosto muito, o que mais me tocou no livro foi como ele consegue colocar de maneira tão sensível essa questão da amizade e do amor. Como a amizade e o amor salvaram Sam, sim, né? Sim. Isso foi o que me... Nossa, eu chorei no final do livro. Quando eu entendi por que o amor, aquele amor por Miranda salvou. Sim. Isso me tocou muito. É bem forte mesmo. E eu acho que ele faz isso de maneira realmente genial. A Vanessa falou, né, que ele foi genial. E eu realmente achei. Assim, durante a leitura do livro, em vários momentos eu pensei, meu Deus, onde é que isso daqui vai dar? Porque quando ele começa a falar de extraterrestre, eu achei que o plot fosse realmente ir pra um lado de realmente ele falar que existem extraterrestres, eu comecei a ficar bem preocupada. Porque assim, gente, esse homem tá se perdendo, esse homem não sabe o que tá fazendo. Os homens diamante. Os homens diamante. Os homens diamante. E aí, quando ele chega no final e ele amarra tudo e você entende, né, a mensagem que ele queria passar, você realmente fala, não, realmente ele consegue, de uma maneira sutil e genial, passar uma mensagem muito poderosa. Sim. E genuína, poderosa, né? E genuína. Ele traz o amor ali da primeira... não na primeira infância, né? Da pré-adolescência. E aquele amor, de fato. Isso. Que eu acho que entra na coisa que você até... Acho que quando você leu, você falou de um romance de formação. Exatamente. Né? Então eu acho que são todas experiências formativas. Tudo que vai moldando... O caráter, a personalidade do futuro, né? E não só de do adulto. Como todas de as experiências. Também. Ele consegue reunir os três, fazer esse romance de formação, nessa formação dos três personagens, né? Sim. Apesar de, obviamente, ter mais foco em Sam e tudo mais. Mas a gente também acaba tendo um apego, um emocional, a gente, né, pelos outros dois também. Sim, então, eu acho que é muito legal isso. Essa primeira paixão, a paixonite, né, da pré-adolescência, ele descreve de uma forma muito genuína, de uma forma muito pura, né? Essa pureza ali, que ele tem carinho pela amiga, mas ele fala, eu não vou contar. Mas ele faz tudo ali pra estar agradando. E Billy também. E Billy também, entendeu? E ele geralmente ali, é mais ríspido. Ele se contém, né? E eles estão sempre ali, ela não tá no dia bom, vamos levar com jeito. Olha, não fala isso, porque se você falar isso, ela vai se sentir magoada, machucada. Então, esse cuidado que eu acho que ele vai muito além da paixão, mas ele vai também ali na construção da amizade. Porque a amizade é isso. É você ter um olhar cuidadoso com o outro. E que eu achei muito legal também como a masculinidade, né, de Billy é muito bem trabalhada, porque ele é um menino que é muito sensível. E ele não tem medo de ser sensível, né? E nos anos 80 isso era um tabu. É um tabu, exatamente. Sim. E é muito legal. E o fato de que do amor não ter sido correspondido, né? Acabar não ter gerado nenhum romance entre nenhum dos três personagens. E isso não gerou no futuro nenhum tipo de mágoa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. Sim. Então, eles aprenderam com aquilo, né? Aquilo ali foi um ponto fulcral para eles construírem a personalidade deles. Exato. E o que poderia ter virado uma masculinidade, né? De raivosa, como a gente vê muito hoje em dia, inclusive, né? Essa coisa do, não, eu fui rejeitada, eu vou odiar as mulheres, eu vou me vingar. Vou me vingar. E não, e Billy demonstra que não precisa ser dessa maneira, né? Ele pela amizade e pelo amor, ele se reconstrói. Ressignifica o sentimento. Isso. Sim. Outra coisa que eu achei também muito fofa, né? Que foi até um ponto do livro que eu até estava conversando com minha mãe, na verdade ela que trouxe, na parte que Sam, ele descobre que a correntinha que ele acreditava que era da mãe dele é do pai de Miranda. É do malvado, né? Do vilão. Ele pega aquela correntinha e ele devolve para o pai de Miranda, sem dizer quem era, porque ele estava preocupado daquela situação se transformar em algo... Em um atrito que fosse ruim para ela. Entendeu? Exatamente. E aí a gente estava conversando isso, assim, pensando sobre isso, que ato mais gentil, mais, né... Passando por cima dos próprios traumas. Né? Pra poder proteger a amiga.
E eu acho que agora a gente pode falar do spoiler, Entrar nos né? spoilers, Sim. porque eu acho que... E Essa as é a melhor análises mais parte. legais As do análises livro mais legais, são exatamente com no fim. spoiler. E o grande spoiler do livro tem dois plots, né? Plot twists, né? O primeiro é que, na verdade, não existia essa questão toda dos alienígenas. Realmente era só um encobertamento ali de um crime, né? Do crime do pai de Miranda que matou a mãe de Sam. Não foi um acidente, mas foi um assassinato. E ainda, quer dizer, são 3, na verdade, né? Porque eu acho que tem essa coisa do pai de Miranda ter matado a mãe de Sam. É um plot twist, verdade. Né? Aí você tem Miranda sendo esquizofrênica, porque... E que eu acho que já é bem interessante e até perde um pouco, talvez, do impacto na trama por conta do plot seguinte. Né? Mas eu acho que já era interessante porque é muito delicado, né? Como você vê que ela tá num momento vulnerável e aí ela pega aquilo tudo que tá acontecendo e é a forma dela de lidar, né? Ela começa a ver esses homens diamantes e eles mesmos fazem essa interpretação, né? Durante a trama. Sim. De que ela queria, ela usa precisava ver o que estava acontecendo Pra ela ter e aí ela coragem pra coloca enfrentar as isso. situações, né? Eles só não colocam o nome do que ela tinha, mas eles entenderam. Sim. Eles colocam como se fosse uma coisa até meio consciente, né? Talvez ela esteja dizendo o que ela viu pra justificar ela ter espionado o pai ou alguma coisa assim. Quando seria uma coisa mais sutil, né? Assim, de fato ela estava vendo aquilo ali. Exatamente. Mas era um recurso pra ela conseguir lidar com aquela situação que ela estava. E o mais legal de tudo isso é que eles não tiveram nenhum tipo de preconceito com ela. Eles acolheram, Isso. independente do que fosse aquilo, se era verdade, se Mesmo não era, sem se era, saber, né? se era um recurso que ela estava usando. Eles simplesmente acolheram e não vamos ficar questionando. Julgando. Sim. Simplesmente vamos ouvir o que ela tem pra dizer e vamos seguir. Sim. Né? Acho que essa Sim. foi um ponto aí do livro que Perfeito. muito interessante. Então, esse segundo plot twist, que ela é esquizofrênica, ela tava vendo os homens diamantes porque ela tinha, né, essa questão. E o terceiro grande plot Que twist, é a reviravolta principal do livro. que são, na verdade, a Samantha e uma menina. É uma menina. Que é aí que eu acho que tá toda a genialidade do livro. E nós passamos a olhar essa capa de uma forma muito diferente, porque nós olhamos ali com um véu social, né? Exatamente. E Eu acho agora que a capa é muito intencional, né? Total. Ela é intencional, mas nada que está aqui indica a sexualidade né, dessa criança. Exatamente. E a gente simplesmente Você admite, assume que é um menino. Que é um menino. E realmente, em nenhum momento ele fala que é um menino. A gente assume pelo contexto, né? Tem essa questão dos anos 80, foi o que eu falei, né? Os anos 80, que tem aquele estereótipo do grupinho de meninos. Gente, e ele não usa Às vezes tem pronomes. uma menina no grupo, que aí você já tem Miranda, né? Já tem Miranda, já é a menina. Já Gente, cota. E ele não usa pronome. Não, No- isso, no- olha, no- isso isso eu eu gostaria de tentei fazer uma catar. ressalva. Tem? Eu tentei. Eu acho que só tem no final. Eu não achei, eu não achei. Mas eu gostaria de dizer fazer uma ressalva ao tradutor, que eu não sei quem é o tradutor desse Sim. negócio. Porque em inglês é muito mais fácil. Mas- Em inglês as palavras não têm gênero. Mas ele escreveu em espanhol, então ele também foi meio genial. Você tem certeza que ele escreveu em espanhol? Eu Não acho sei. que- Sim. Só que em espanhol também tem uma questão, né? O inglês é muito mais fácil, porque as palavras não têm gênero. Em espanhol é um pouco mais fácil do que no português, porque eles fazem a flexão dos verbos. Como é que chama na flexão que fala? A Conjugação. conjugação dos verbos certinha. Então eles falam tu, eu, tu, ele, nós, mas eles muito certinho. Sim. Então eles não usam o pronome, eles não precisam falar eu fiz, ele fez, nós fizemos. Porque como eles têm a conjugação certinha, pela conjugação você sabe quem é o sujeito. Então aí ele já mata entendi. um pouco esse problema, porque ele não precisa usar o sujeito. Mas Sim. em português a gente marca usa o o sujeito. sujeito inteiro. E aí no livro, o A tradutor. Então eu acho que é mérito do tradutor e do escritor, obviamente, né? Eu De você acredito que- conseguir colocar ali. E ele fez Ele fez propósito, claro. Propósito. Não, ele foi ali, foi uma ginástica. E a gente não percebe. Quando a gente lê já com aquela intuição de que Sam é um garoto e acabou, e ponto final. É E a ponto gente final. mexe o pau na leitura. E eu acho que é um negócio meio sexto sentido, né? Aquela coisa assim de ter o plot twist que você para e você fala, agora eu preciso repensar isso aqui tudo. É isso. Porque não é possível que isso aqui estava na minha cara o tempo inteiro e eu não Isso. vi. E, gente, pra mim, o que mais me pegou, eu preciso falar disso, que, na verdade, essa toda a discussão que eu queria era chegar nesse ponto. Né? Depois a gente descobriu o fato de que Samantha é uma menina e não um menino, como a gente pensa o livro inteiro, é que a gente volta pra questão de Orson, que Orson é o menino malvado que quer se vingar dela, porque ela faz ele ir pro lar, né, pra aquele... meio que a penitenciária infantil, não sei como é que fala lá nos Estados Unidos. Mas
que quando a gente vê as cenas de abuso dele, a primeira coisa que eu pensei assim foi, meu Deus, como esse menino é perturbado, porque ele vai abusar de um garoto numa época em que você ter relações entre homens é um tabu. Então ele passa por cima desse tabu só pra poder atingir aquele menino, pra abusar aquele menino. E quando a gente descobre que a verdade Samantha é uma menina e a gente descobre que ele, na verdade, estava abusando de uma menina, você fala assim, É menos grave? Agora eu Parece, entendi. em certo nível, parece... Sim. parece que é normal. É uma menina. É porque assim, quando a gente lê e vê ali um menino, parece que machuca mais, né? Parece que não é É mais natural. chocante. natural, é mais natural. chocante. Eu acho que é Isso. menos normalizado. Menos Né? normalizado. Você vê menos, então Exato. Na verdade, choca mais quando, isso. no fato de ser um menino. Isso. Que é um negócio que eu tava falando com o Lari, assim, que pra mim eu achei muito doido, porque quando já tinha tido aquela cena da caminhonete, né? Quando que é chama e tal. bem... O fato de você achar que era um menino, pra mim, a ameaça ali era de uma agressão física. Sim. Eu não passou na minha cabeça um abuso sexual. Exatamente. Pra você mim, não o medo pensa era dele nisso. dar uma porrada no menino. Eu também pensei, Exatamente. nisso. Pra mim, a ameaça de abuso sexual só veio na cena da floresta. Isso, porque quando- é muito, Quando né, realmente vai acontecer. aberto. E ele já ameaçou abertamente, que eu poderia te estuprar. Ele Foi. fala, né? Mas se eu soubesse que era uma menina, estaria a tensão desde o Desde o início. início. O tempo É inteiro isso. eu ia estar esperando o momento que ela ia ser abusada. Exato. Mas aí eu fiquei assim, É muito... gente, Isso como me deu uma Na verdade, angústia muito grande. é isso, dá uma angústia. angústia. E você fala assim, gente, como é que eu, como uma mulher, enquanto uma mulher, acho mais normal, assim, pra mim faz mais sentido ele abusar muito dela enquanto doido isso. mulher Do que quanto... um Eu garoto. fico, gente, mas eu acho que essa é a genialidade dele. Ele quis justamente dizer, olha só Evidenciar essa como... diferença Evidenciar como realmente a gente Ele faz normaliza isso. o abuso das mulheres. das mulheres. E outra coisa, ele coloca uma lente, né? Tipo assim, você lê com ali de uma forma e você relê o livro depois. Sim. Exatamente. E quando você relê, você tem outras sensações da história. Sim. Uhum. Né? Mexe com você de uma forma diferente. As mesmas coisas, têm mas outros sentidos. isso porque o protagonista ele muda. Exatamente, muda completamente. E aí, quando você lê... É muito quando eles genial. É muito. Quando eles estão adultos, que eles têm aquela conversa, né, de que... Não, mas pra mim foi muito importante eu ter me apaixonado, né? Sam Nossa, fala pra isso Eu Eu marquei mim, essa parte. Porque É o final. Foi muito importante eu ter me apaixonado por você, mesmo que não tenha dado em nada, mesmo que a gente não tenha, né? Porque Miranda não é homossexual. Salva ela, né? Exato, porque Porque ela eu sempre sabe me perguntar, ela né, é se sempre- foi por causa do abuso. que ela tomou esse ódio de homem, né? Digamos assim, que ela Sim. teria tomado esse ódio de homem a ponto de não querer se relacionar com eles. Ela é sempre se questionar se realmente a sexualidade Agora- dela é verdadeira ou não. E Ah, uma mas eu coisa te que amei primeiro, isso na foi leitura um- que me Foi, exato. Quando ela ai, dá vontade de chorar. Eu também. Gente, esse livro, eu pensava que ele era um livro Sessão da levíssimo, tarde. mas ele tem, assim, várias pegadas, assim, que coloca a gente num lugar ali que machuca, né? Tipo assim, que faz você repensar. Vocês já viram? Teve um negócio que viralizou um tempinho atrás, que ficou na minha cabeça depois, que era uma historinha, só que era em inglês, né? Mas era uma coisa assim de uma criança chega com o pai no hospital, que sofreu um acidente. Você lembra? Sim, fale, Não lembro, conte. mas E conte. chega no hospital, que sofreu um acidente, aí ele chega com o pai. E aí eu tô tentando pensar numa forma direita de contar. E a equipe médica chega pra atender, e aí a pessoa lá que tá na chefia olha pra aquela criança e fala, eu não posso atender ele porque ele é meu filho. E aí pergunta, o que você entende dessa situação? Tipo, quem era essa pessoa? Porque você fala, ué, como é ele, mas ele chegou com o pai, Ele mas chegou como é com que... o pai, então quem Como era é que ele é essa seu pessoa? filho? Sim. E eu não entendi. É a mãe. Ah, é a mãe! É a mãe. Porque o médico na posição de chefia, você pensa no homem, Sim. Exatamente. sabe? Então, e no inglês não tem gênero. não tem No português gênero. é mais difícil a gente a tem leitura, que pensar. isso, a leitura que você faz é tipo, oxe, o pai? Mas o pai não Mas chegou o pai com não chegou ele. com ele, não foi o pai que tava com ele. Exatamente. verdade. Então é muito doido como a gente vai pressupondo, né? Essa coisa do Isso. gênero tá tão enraizada que às vezes a gente E não... o livro é bem isso. E o fato Que eu de acho ter exatamente sido- isso. É isso. E o fato de ter sido escrito por um homem me surpreendeu Sim. demais. Ele ter tido esse nível de sensibilidade Gente, ele é muito sensível. É. pra conseguir chegar nesse nível de abstração e Sim. crítica mesmo, né? E sutileza, porque E eu acho sutil, que é. ele poderia fazer Sim. de ser uma crítica
explícita. Aham. Então, eu acho que ele poderia ter feito um livro sobre esses papéis de gênero de uma maneira explícita, mas não geraria o nível de Discussão, reflexão de reflexão. que isso aqui faz. Porque faz você, enquanto leitor, passar rever o seu próprio Os seus preconceito, próprios né? A sua preconceitos. própria... Porque você pensou essas coisas antes. Exatamente. Sabe? Você Então vai você vai ter repensar. que se deparar com isso que você tem. Não é de outra pessoa, você pensar na sociedade, na cultura. Exatamente. Você tá pensando no Foi- seu agora. Foi o que me pegou. Eu pensar assim, meu Deus, eu pensei, agora faz sentido a menina ser abusada. Eu falei assim, gente, que pensamento horroroso é esse? Isso é muito doido. Exato, muito doido. foi exatamente isso. Ele foi, pra mim, é aí que mora a genialidade, realmente, da sacada. Repensar nossos conceitos, né? Repensar nossos conceitos. E uma coisa que também eu fiquei pensando muito lendo foi no que você sempre bate na tecla de que um livro não precisa ser extremamente cult Sim. pra ser um livro muito sensível e que traga muitas mensagens, né? Você sempre bate muito nessa tecla de que, Sim. gente, o livro pode ser mais comercial, mas pode ser muito bom também, muito sensível e trazer coisas muito legais. E pra mim é o que me conquista, assim, sabe? Quando é aquela coisa, você vê que é uma linguagem simples, não tem nada, Elaborado, né? É rebuscado. fácil de você ler, você tem hora que você engata ali, você quer terminar, você fica lendo. E ao mesmo tempo é um livro super complexo E profundo. Ele é Exatamente. profundo. Eu tô com a palavra sofisticado na minha cabeça, mas não era exatamente isso. Mas nesse sentido, assim, de... Mas meio que isso mesmo. É de uma sofisticação mesmo. porque a trama é simples, mas a forma como ele é refinado. É uma escrita muito refinada, que não é difícil. Né? Que é diferente de uma escrita difícil. Você poderia ter uma escrita super rebuscada. E que seria não ser de diferente. fácil compreensão. Isso. Ele é o contrário. Ele consegue ter uma linguagem simples, de uma compreensão fácil, mas que traz um sentimento, traz vários sentimentos ali pro leitor, né? Sim. Exato. Várias reflexões, mas ele não faz nada explícito. O cara Eu fiquei, gênio inclusive, mesmo. curiosa de ver outros livros dele. Ele não traz nada explícito, Ok. ele traz tudo muito... Você precisa pensar sobre. Exato. Eu não tô dizendo nada pra você, é você que tá se dizendo aí, né? Exato. Ele faz isso. É isso. E ele nem fala pra você, ele nem levanta Gente, a isso é pauta. arte, né? Isso é arte, isso é arte. E assim, eu amo livros que tem um rebuscamento maior, que tem, né, que a gente fala muito de forma e conteúdo. Então eu gosto muito de livros que focam também na forma. Mas eu acho que isso não é a única forma de fazer Isso, literatura. Sim. Pra mim E- é muito isso. E isso aqui prova, entendeu? Você não precisa ser só, né, só focado na forma pra ter conteúdo. O conteúdo também é muito rico e também é literatura. E assim, o mais engraçado de tudo isso, que esse foi um simples livro que foi sugerido pra mim, de repente, e eu gostei Da capa. e do título. título. Eu achei o título interessante também. E a capa que acabou E a a gente capa, depois repensando Repensando ela, né? ela também, né? A gente não imaginava o quão impactante A essa capa profundidade seria. do... E foi engraçado que, enfim, não sei se... Mas tava fazendo com Malu, né? Porque Malu tinha mandado uma mensagem no grupo falando que ela... tô no final, mas tô achando que vai acontecer uma coisa ruim. Tô pensando em parar aqui e fazer meu final. Meu Deus. Aí eu vou falar com ela no particular. Eu falei, pelo amor de Deus, você não pare esse livro agora. E Aí depois ela falou comigo. E ela teve eu acho que eu falei com você, ela teve uma primeira interpretação que pra mim também bateu, tipo, ela é trans? Sim, eu também fiquei Eu com pensei durante- nisso, durante né? o final. Porque- Eu tive esse Porque você não questiona, primeiramente, pelo menos pra mim, né? Você não questionou se ele era um menino no início. Uhum. Era um fato, ele é um menino. fato. Então ela virou uma menina depois. Exato. Ela se descobriu Eu uma menina pensei isso no depois. final também. Exato, eu também tive que parar uns segundos pra raciocinar. Você vai revendo, né, os pequenos momentos. e os detalhes do livro Porque também, aí né? você fala, não, porque se ela fosse trans, ela teria sido lida como menino socialmente, então ela não teria problema Em dizer que ela gosta de ela menina. gosta de menina, de Miranda. É, Isso sim. não seria um tabu, entendeu? Então Sim. foi por aí que eu entendi que... Também tem uns detalhes no livro, por exemplo, quando ela vai construir a Casa da Árvore com Billy, ele coloca ali que ele não Trabalho de consegue homem. bater o martelo, né? É trabalho trabalho de de homem. E uma parte também que Miranda chega assim, ela tá lendo pra Joseph, e aí Miranda chega e fala, mas Sam, seu cabelo tá tão bonito hoje. Eu não sei, é uma coisa tão simples. Ai, tá verdade. vendo? Essa eu nem lembrava. Eu também que- não. Aí eu fiquei assim, a menina dizendo que o cabelo dele tá bonito. Eu achei meio assim, eu não...
a chave não virou. Você achava não, que Miranda é muito fofa. Mas eu fiquei assim, meio... Sim. Que estranho. E que eu achei muito, muito legal também, que acho que tem naquele site, né, que uma das meninas mandou no grupo, que você não questiona a amizade dela com Billy. Que talvez se você soubesse que era uma menina, você ia ficar na coisa do romance. Em algum momento eles vão namorar. E você não coloca isso. Exatamente. Né? Não Inclusive, entra tem também uma parte no livro que quando o Billy liga pra ela na granja, as meninas que moram na granja ficaram, seu namoradinho tá ligando, seu namoradinho. Não sei se vocês lembram. Tem muitas coisinhas assim. Que bom. Só que a gente faz a leitura assim. Eu sei que os meninos brincam, né? Os meninos falam que elas são namoradinhas. Aí eu pensei assim, eu pensei nisso, entendeu? Assim, eu pensei, é o povo sacaneando, porque são dois amigos que são inseparáveis e tal. Sim. Mas aí depois que você faz a releitura e você, olha só. Olha só como é justamente que a amizade entre homem e mulher sempre lida como romance, né? Então os personagens fazem isso e a gente nem se toca. Agora esse foi o grande mistério, né? Por que o pai encobre Orson? E ficou vago, né? Foi. Não resolveu isso. Pra mim tinha sido algum tipo de... Quer dizer, na verdade, eu acho que eles fazem alguma interpretação de que o pai quis proteger ele de alguma forma. Não foi pra ele não voltar. O pai quis proteger ele? Porque se sentiu culpado por não ter conseguido, como se não tivesse dado certo no cuidado com ele. Eu acho que a interpretação que eles fazem é essa, né? Não tem uma resposta como se ele tivesse clara. falhado enquanto pai, né? E ele não quer. Eu acho que eles levantam alguma coisa nesse sentido, né? Se eu não tivesse te conhecido antes, se não tivesse te espiado daquela árvore tarde após tarde, eu disse apontando a copa do olmo. Teria duvidado durante toda a vida até que ponto aquele episódio desagradável me marcou e me fez como sou hoje. Orson me sujou, não posso negar. Mas eu te amei antes disso. Sam, você vai me fazer chorar. É proibido chorar. Esbocei um sorriso. Nunca imaginei como seria importante para mim ter me apaixonado por você naquele verão. Chega, me arrepio também. Ou seja, o amor salvou, né? O amor dela salvou. O trauma. Exatamente. Na verdade, nessa hora eu fiquei confusa. Nessa hora eu também fiquei confusa. Isso eu fiquei Mas confusa. eu pensei como alguma coisa assim, sabe? Que eu acho que também tem da coisa do trauma, de meio que um ódio com você mesmo, uma coisa de estar sujo e de, né? Ela então, coloca isso, eu acho que eu interpretei um pouco como isso, assim, sabe? Tipo, o fato de eu ter sentido alguma coisa tão pura antes me salvou. Segurou a onda nessa... E no momento do abuso, o Frederico Achat, ele coloca, assim, muito isso, a vergonha que ela sente. E ela tem uma preocupação de Miranda não ver. E ela fala assim, espero que Miranda não esteja vendo isso. Sempre, entendeu? Total. Para além do trauma em si, que já é aquilo, ainda tem a vergonha, né? Sim. Então, acho que é isso, né, meninas? É isso. Vamos agora para o próximo livro do próximo mês. O Leitor. O Leitor.